Sabe aquela história que a gente aprende na escola, de que a história do Brasil começa em 1500? Bom, esquece isso por um momento. A ciência hoje está revelando uma história muito, mas muito mais antiga. E olha, bem mais impressionante do que a gente podia imaginar. E vamos começar com a pergunta que muda tudo. Como é que se descobre um lugar que já era o lar de milhões de pessoas vivendo em sociedades super complexas? Só essa pergunta já meio que balança tudo que a gente achava que sabia, né? Quando a gente pensa em civilizações antes da chegada dos europeus, geralmente três nomes enormes vêm logo na cabeça. Mas, como vamos ver, eles são só a pontinha de um iceberg gigantesco. E o que é mais incrível aqui é como cada um era genial à sua maneira. Pensa só, os astecas, mestres do urbanismo, que construíram uma cidade espetacular em cima de um lago. Aí tem os maias, gênios da matemática, que sacaram o conceito do zero sozinhos. E os incas? Os incas, engenheiros fantásticos que ligaram um império de 4.000 quilômetros no meio dos Andes com estradas. É impressionante. Só que aqui está o ponto principal. Focar só nesses três cria o que a genetista Tabitha Unnemeyer chama de um apagão histórico. É como se a gente jogasse um holofote tão forte neles que todo o resto, centenas de outras culturas fascinantes, ficassem completamente no escuro. Então, bora sair desse escuro. Vamos acender uma luz bem forte na parte do continente que hoje a gente chama de Brasil, um lugar que era o lar de uma diversidade de povos que, nossa, é de cair o queixo. Muitas vezes pintaram um quadro de uma terra selvagem, quase sem gente, intocada. Mas a pergunta que a arqueologia está respondendo agora é: será que era mesmo esse grande vazio? A resposta é um não, gigantesco. As estimativas mais recentes dizem que só na bacia amazônica viviam cerca de 10 milhões de pessoas. Para ter uma ideia, isso é mais gente do que em Portugal e quase tanto quanto na Espanha na mesma época. A Amazônia não era um vazio, era um lugar superpovoado. E olha, isso não é achismo não, tem relato de testemunha ocular. O primeiro europeu que desceu o rio Amazonas inteiro, o frei espanhol Gaspar de Carvajal, escreveu no diário dele que tinha tanto povoado na beira do rio, mas tanto, que eles ficaram abismados. Ele descreveu cidades que se estendiam por quilômetros. Isso leva a gente para uma ideia que, sinceramente, muda tudo. E se a gente não acha pirâmides de pedra na Amazônia porque o maior monumento que esses povos construíram foi a própria floresta? Eles agiram como verdadeiros engenheiros do meio ambiente. Primeiro, criaram a terra preta, um solo artificial que é fértil até hoje. Depois, fizeram desenhos gigantescos na terra, os geoglifos, que a gente ainda tenta entender para que serviam. Eles domesticaram mais de 80 espécies de árvores, transformando a floresta num pomar imenso. E com essa base toda, construíram cidades complexas e planejadas. E não estamos falando de aldeias pequenas, não. Na ilha de Marajó, por exemplo, eles criaram um sistema super sofisticado de controle de águas. Lá no Alto Xingu, tinha uma rede de cidades conhecida como Cuicugo, que abrigava até 50.000 pessoas. Eram cidades-jardim, conectadas por estradas retinhas e protegidas por fossos, uma verdadeira rede urbana. E essa sofisticação toda não era só na Amazônia. Por milênios, na costa do Brasil, os povos dos sambaquis construíram montes gigantescos. Alguns são altos como prédios de 10 andares. Eles eram o centro da vida social e espiritual dessa galera. Dá para dizer que eram as pirâmides tropicais do Brasil, feitas de conchinhas. Todo esse conhecimento, toda essa engenhosidade, acumulada por milhares de anos, deixou legados incríveis, mas, ao mesmo tempo, foi o alvo de um encontro que abriu cicatrizes muito, muito profundas. O legado dele está em todo lugar, no nosso dia a dia, às vezes sem a gente nem perceber. Na comida que a gente come, como a batata, a mandioca, o cacau, nos remédios que usamos, muitos derivados de plantas que eles já conheciam. E claro, nas palavras que a gente fala. Capivara, jacaré, abacaxi, tudo isso é presente direto desses povos. É por isso que muitos historiadores hoje preferem usar uma palavra diferente. Não foi um descobrimento, foi um desencontro, um choque violento de mundos que não se conheciam. E este gráfico mostra o custo brutal desse desencontro. Doenças como gripe e sarampo que os europeus trouxeram e para as quais os nativos não tinham defesa nenhuma, somadas à violência e à escravidão, causaram um colapso. Populações inteiras, como os tupi, viram seu povo diminuir em até 98%. É uma das maiores tragédias demográficas da história da humanidade.
E esse conflito foi mudando de cara com o tempo. Começou com a escravidão para extrair as riquezas da terra, depois virou uma briga sistemática pela posse da terra em si, e hoje a luta pela demarcação de territórios e pelo reconhecimento de seus direitos continua sendo o ponto central. E o mais importante é entender que essa não é uma história que acabou, que ficou lá no passado. É uma história viva que continua sendo escrita todos os dias, agora mesmo. E apesar de tudo o que aconteceu, a resiliência é algo impressionante. Hoje, existem 305 etnias diferentes sobrevivendo no Brasil, mas todo esse mosaico cultural ocupa menos de 1% do território do país. É um contraste gritante que mostra o tamanho da perda histórica. E até as palavras que a gente usa são importantes. Índio, por exemplo, nasceu de um erro de geografia do Colombo, que achou que tinha chegado nas Índias. A palavra correta, indígena, vem do latim e quer dizer originário daquele lugar. É por isso que o mais respeitoso é chamar de povos indígenas ou povos originários. Então, fica aqui a reflexão final. Se a história das Américas não começou em 1500, a verdadeira pergunta é: onde, então, ela realmente começa? E a resposta não está numa data só. Está em milhares de anos de civilizações, de conhecimento que só agora a gente está começando a redescobrir. A verdadeira história está só começando a ser contada.